Chegamos no método consultar. Nesse método eu tenho uma query, tenho o type data e o type info, tenho o consulta SQL, o filtro SQL e o caminho e os dados para carregar o XML. Pego os dados do objeto, leio o XML no disco, localizo o nome da tabela, select all from banco, no caso aí do exemplo, espaço, filtro, where nome like, aí o p filtro aí que foi passado aqui, ó, mais uma percentagem. Como é que vai ficar a minha consulta SQL? Consulta SQL, select all from banco, where nome like, j percentagem, b percentagem, aí vai depender do filtro que foi passado aí. Conectar, query, connection, passa a consulta, exec SQL, e aqui eu retorno a query. Essa query aqui, ó, eu retorno ela, tá? Talvez essa seja mais fácil ainda que o método excluir, né? Você escolhe qual é o mais fácil, se é o consultar ou se é o excluir. Quando eu retorno essa query aqui para Unity, para o método que a chamou, ele realiza aquele procedimento que nós já vimos anteriormente. Tranquilo? Então é isso, né? A nossa classe de persistência é essa daí, tá? Evidentemente que estão faltando alguns detalhes nessa classe aí, né? Se você já fez o treinamento lá no Delphi, você já deve conhecer o T2T e o ORM. Veja que existem alguns métodos aqui que nós temos que implementar lá também, tá? Mas o básico, né? A base é essa daí, é inserir, alterar, excluir e consultar com filtro. Tranquilo? Quando você estiver estudando os demais módulos do T2T ORP, aí você já vai observar que os demais métodos necessários já estarão implementados no T2T ORM, né? Lá do projeto T2T IRP, tá? Como por exemplo esse popular objetos relacionados. Mas eu vou deixar um exercício para você relacionado a isso aí, tá? Por exemplo, se você tiver uma tabela, vamos ver aqui uma tabela interessante para você trabalhar. Mesmo que você não faça parte do projeto T2T IRP, você pode criar uma tabela pessoa com esses dados aqui, olha, nome e tipo, basta isso, nome e tipo, tá? Você coloca o nome da pessoa, o tipo dela, se é físico ou jurídico, e-mail e site, até aqui tá bom, legal? E aí você cria uma tabela pessoa endereço, que vai receber o ID da pessoa, logradouro, o número, o complemento, o bairro, a cidade, o CEP, tá? Daí você cria um pessoa VO, apontando para esses carinhas aqui, né, com os devidos campos e as devidas propriedades, tá bom? E você também vai criar um pessoa endereço VO, com os devidos campos e propriedades correspondendo ao que nós temos aqui nessa tabela. Dentro do pessoa VO, você vai criar uma lista, né, de pessoa endereço, ok? E essa lista ela vai precisar ser populada, tá? É isso que faz esse método popular objetos relacionados, né? Ele realiza uma consulta, tá? E pega os dados dos objetos relacionados ao objeto principal que está sendo consultado no momento. Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso aqui no Delphi, ó. Popular objetos relacionados. Bom, aqui no Delphi eu pego lá o tipo, né, os dados, o tipo do objeto, tá? O tipo de classe dele. Daí eu pego as propriedades, pego os atributos, né? No caso desses atributos aqui nós vamos buscar isso no Lazarus, lá no XML.
Aí eu testo se o atributo é uma Many Valued Association. No caso do Delphi, isso aqui é uma lista, ok? Eu verifico isso daí dentro do VO, né? Porque não existe lá o esquema do XML no Delphi. Tá. Como é que eu vou saber no Lazarus que eu estou trabalhando com uma lista, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que esse seja o pessoa VO, e eu coloquei aqui uma lista de pessoa e endereço, tá? Eu preciso também informar isso dentro do XML, né, do pessoa VO XML, informar aqui que existe uma lista, e eu preciso ler essa informação no XML para saber que existe essa lista, ou tem como eu saber essa informação apenas com os dados do VO, tá? Primeira coisa que você vai precisar compreender aí, ok? Depois que você pegar os dados da lista, né, você vai então criar uma lista aqui em tempo de execução, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, tá? Estamos criando aqui um object list do tipo do objeto que está vinculado ao objeto principal, né? E aqui nós estamos realizando as consultas. Legal? Você vai consultar de acordo com o campo que está vinculado àquela lista. Imagino que não vai dar para fazer apenas com os dados do VO não, tá? Porque mesmo que você crie uma lista aqui, uma lista de pessoa e endereço, qual é o campo que vincula a pessoa e endereço à pessoa? É ID pessoa e endereço, é ID endereço. Então essa vinculação, essa informação, provavelmente, né, quase certo que ela não vai estar aqui no VO. Você vai ter que colocar essa informação dentro do XML, tá? Ao saber dessa informação, você poderá fazer a consulta, né, ou montar a consulta com base nessa vinculação que existe, tá? Como é que você vai criar essa lista então aqui dentro do XML, né? Lá no Hibernate, e eu vou mostrar para você aqui no caso do C# como é que funciona. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou ter uma lista. Por exemplo, aqui em SF Movimento, acho que aqui tem uma lista. Aqui, ó. O Hibernate ele tem esse esquema dessa bag, né, onde ele dá aqui o nome. Esse nome aqui é o mesmo que está no VO dele. Aqui, ó, lista SF fechamento, lista SF fechamento, tá? Daí ele tem um esquema de cascade, layers, que você pode ignorar. Aí tem a chave, ó, que é IDSF movimento, é o campo que vincula essa lista SF movimento à tabela de movimento, tá? E aqui eu tenho um one to many, né, que é para dizer quantos objetos são carregados. É só um objeto, é um monte de objetos que vai ser carregado, são vários objetos. E qual é a classe em questão, né, que é a classe SF fechamento DTO, tá? Trabalhando dessa maneira aqui, eu preciso então carregar, né, se eu fosse fazer dessa forma aqui, eu precisaria carregar o XML do SF fechamento, né, para eu pegar o nome da tabela, tá? Então, de repente, a gente coloca diretamente aqui a classe e já na frente aqui o nome da tabela, para facilitar, para nós não termos que carregar um outro XML, tá? São as ideias que eu estou dando para você já ir trabalhando em cima disso daí. Como colocar os objetos vinculados dentro do objeto principal, tá? Isso vai estar funcionando normalmente no T2T ORM do Lazarus, ok? Mas evidentemente, se você conseguir fazer isso aí, né, você vai aprimorar e muito o seu conhecimento em relação a isso aqui. Você vai dominar totalmente essa parte aí do RTT e do ORM, se você conseguir fazer esse exercício aqui, tá bom? Bom, aqui não tem muito interesse nós sabermos como é que funciona esse T2T ORM em relação a isso, né, do Delphi, porque a parte que funciona para carregar as listas aqui no Lazarus vai ser um pouquinho diferente, né? Como nós pegamos aqui diretamente dos atributos e lá vamos pegar do XML, então vai ser diferente essa parte aqui, tá bom? Mas deu para compreender, né, que você vai ter que pegar essas informações no XML do objeto secundário, né? Caso você não forneça todas as informações já no XML do objeto principal, né? Se você criar aí uma tag
onde possua todas as informações do objeto secundário no objeto principal, então trabalha apenas com o XML, né? E com esses dados aqui, você consegue carregar aí os objetos que estão vinculados sem muitos problemas, tá? É um exercício que parece ser complicado a princípio, mas quando você começar a trabalhar e que você entender como a coisa funciona, aí você vai desenrolar e vai conseguir fazer sem problemas. Legal? Muito bem, então é isso, né? Com isso nós vimos aqui todos os métodos da classe persistência e ficaram esses exercícios interessantes para você desenvolver.